Senhores e senhoras, tudo bem? Espero que estejam todos com saúde, junto aos seus familiares. E eu venho por meio desse vídeo então dar início a uma proposta da nossa dinâmica, que é poder compartilhar certas mensagens, certos debates, certas gravações acerca do nosso conteúdo. Então, para além das obras que serão disponibilizadas aos senhores, das atividades, das questões, também periodicamente teremos aqui os nossos vídeos acerca da nossa disciplina de Direito Empresarial. Fora isso, também, já como comentei com outros colegas, podemos marcar transmissões ao vivo, lives, para tirar dúvidas, debater o nosso tema de estudo. Então fiquem atentos, isso principalmente se dará pelos nossos, o aviso se dará pelos nossos canais de comunicação. Bom, dito isso, o que eu queria conversar com os senhores aqui nesse momento é o encerramento, se eu posso dizer assim, de algo que nós conversamos em sala de aula. A nossa disciplina de Direito Empresarial, nós estávamos falando acerca do estabelecimento. Então, esse conjunto patrimonial, esses bens corpóreos e incorpóreos da figura do empresário. E o empresário exerce a sua atividade econômica, muitas vezes, num ambiente, num local imóvel, num bem imóvel. E esse bem imóvel é chamado de ponto comercial. Então, o ponto comercial é efetivamente o local onde o empresário exerce a sua atividade. O detalhe é que o ponto comercial ele pode ser de propriedade, pode ser um imóvel de propriedade do próprio empresário, ou, como é absolutamente comum, ser de propriedade de uma terceira pessoa, em que esse terceiro ele aluga, faz um contrato de locação com o empresário para que lá seja exercida a atividade empresa. O curioso que a partir do momento que esse contrato de locação, o empresário com o tempo ele acrescenta valor, ele agrega valor àquele imóvel, e mais do que isso, também com a questão de tempo, a clientela começa a conhecer aquele local como o local onde é exercida a empresa, a tal ponto que a atividade comercial, por vezes, é totalmente dependente da manutenção da atividade no mesmo local. Diante disso, o que foi conversado com vocês em sala de aula é que, preenchidos certos requisitos num contrato de locação, o empresário ele tem o chamado direito de inerência ao ponto. Então, mesmo em situações contrárias à vontade do locador, é possível que o locatário, que no caso é o empresário de uma locação comercial, se mantenha, renove o contrato de locação por um prazo de até 5 anos, para que lá continue a exercer a sua atividade e veja mesmo contra a vontade do próprio locador. É uma questão das mais interessantes e justifica-se por conta da clientela e do interesse da atividade, de continuar da atividade comercial. O que já foi contado para os senhores é que esse direito de inerência ao ponto precisa do preenchimento de 4 requisitos. Então vamos lá. Necessariamente tem que ter um contrato escrito, embora o contrato de locação possa ser verbal, para o direito de inerência ao ponto tem que ser um contrato escrito e por prazo determinado. Escrito e por prazo determinado, tem data para acabar. Mais do que isso, o empresário já exerce a atividade há pelo menos 5 anos no local e desses 5 anos, os últimos 3, eles atuam no mesmo ramo. Preenchidos os 4 requisitos, eu tenho o direito de inerência ao ponto. E mesmo contra a vontade do locador, poderá então ser renovado esse contrato. Porém, havendo a recalcitrância do proprietário, essa renovação se dá por meio de um processo judicial, que se chama ação renovatória. Essa ação renovatória, prestem muita atenção ao prazo, eu alertei que o prazo é um dos grandes problemas da ação renovatória. Ela tem que ser ajuizada nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. Então, visualizado o prazo determinado, lá na frente o último ano de contrato, nos primeiros 6 meses do último ano de contrato, precisa ter o ajuizamento dessa ação sob pena de perda do direito de inerência ao ponto. Aí sim, pode o locador retomar o imóvel ao fim do período contratado.
Mas isso já havia sido discutido por nós, inclusive outros elementos da própria ação renovatória, porém eu comentei que há algumas situações específicas, e esse é o objeto da nossa aula, há algumas situações específicas em que o locador pode se opor à renovação do contrato. Então, mesmo que exista o direito de inerência ao ponto, existe então a ius locato por parte do locatário, ainda assim poderá o locador se opor. E a essas oportunidades nós chamamos de exceções de retomada. O termo exceção no direito civil é muito utilizado como sinônimo ou referência a matérias de defesa. Então, volta e meia falamos lá exceções pessoais, exceção do contrato não cumprido ou exceção de retomada, sempre se está diante de matérias de defesa. Então, seriam matérias de defesa que podem ser lançadas pelo locador réu em contestação, a partir das quais o juiz, analisando, ainda que preenchidos os 4 requisitos, o locador poderá tomar para si o imóvel. Detalhe, essas exceções de retomada, repito, são argumentadas em sede de contestação e acolhidas pelo juiz em sentença se, na contestação, o réu faz o pedido, a própria sentença acolhe a exceção de retomada e determina o despejo do autor empresário, locatário, no prazo de 30 dias. Essas exceções de retomada, elas são taxativas. Então, são hipóteses previstas na lei de locação especialmente, que é a Lei 8.245, que traz essas matérias de defesa, que são 6 e eu vou comentar elas com vocês. A primeira hipótese, que nem necessariamente é entendida como uma exceção de retomada, mas é o primeiro argumento de defesa do réu locador, é o não preenchimento de um dos 4 requisitos. Então, se não tem contrato escrito, não é prazo determinado, 5 anos ou 3 anos, o locador não é obrigado, portanto, a renovar o contrato. Tanto é assim que a ausência dos requisitos que tem que ser comprovado na petição inicial já acarreta de início a inépcia da petição inicial. Mas imagine, por exemplo, que o juiz não se atentou a essa inépcia, pode ser argumentado pelo réu em sede de contestação e acarreta, nesse caso, a extinção do processo sem julgamento de mérito. Sem julgamento de mérito, não é nem com julgamento de mérito nesse caso. Agora sim, essa é a primeira hipótese de defesa. A segunda hipótese de defesa, especificamente uma exceção de retomada. Quando o réu alega em contestação que não vai renovar o contrato porque providenciará modificações estruturais no imóvel que vão lhe aumentar significativamente o valor. Então, o locador diz que não vai renovar o contrato de locação porque ele quer fazer mudanças estruturais naquele imóvel e essas mudanças não são de pequena monta e vão aumentar significativamente o valor. Como se fosse, acontece muito, uma casa, num determinado imóvel que é utilizado por empresário, o locador não renova porque ele vai demolir a casa e construir um prédio. E por motivos óbvios não há como se fazer essa modificação com a presença, com o exercício da atividade do empresário. Essa alegação, então, modificações que aumentem significativamente o valor do imóvel, deve ser alegado pelo réu em contestação. É preciso que tenha um relatório pormenorizado das obras, não adianta só alegar, é preciso provar, assinado por engenheiro. E mais, o juiz verificada essa situação, vai reconhecer em sentença a exceção de retomada, vai determinar o despejo do autor no prazo de 30 dias, porém, o locador tem que dar início a essas obras no prazo de até 3 meses. 3 meses a partir do trânsito julgado, ou efetivamente, claro, considerada a saída do locatário do imóvel, sob a pena de ter que indenizar o locatário empresário pelos prejuízos que ele teve da saída do imóvel. Então, a primeira hipótese são modificações que alterem substancialmente o valor do bem. A segunda hipótese não é necessariamente essas obras, mas por determinações do poder público. Existem certas situações em que modificações têm que ser realizadas no imóvel
porque o poder público determina. Você sabe que existe muitas vezes vigilância sanitária, necessidade de autorização da vigilância sanitária, necessidade de autorização da prefeitura, necessidade de autorização do corpo de bombeiros. E muitas vezes certas autorizações ou certas determinações do poder público exigem a mudança, a radical transformação do imóvel, no que diz respeito às instalações, medidas contra incêndio, medidas de saneamento. E quando essas modificações impostas pelo poder público, veja, são externas ao sujeito do locador e não podem ser feitas com a presença do locatário, trata-se de mais uma sessão de retomada. Alega-se incontestação, demonstra-se a determinação do poder público, vem o juiz e determina o despejo em sentença. Novamente, preste atenção que isso é importante. Tem o réu a necessidade de dar início a essas obras em até 3 meses, porque ele conseguiu o despejo do sujeito com a sessão de retomada, tem que dar início na obra, sob pena de novo de, se não cumprir nos 3 meses, ter que indenizar o locatário. Porque pense comigo, o locatário que sai do imóvel, ele tem despesas de transporte, tem despesas de nova publicidade, ele tem despesas, muitas vezes até o próprio lucro dele diminui por ter mudado o seu ponto comercial. Todos esses valores, caso não cumpridas as exigências, no caso dos 3 meses, terão que ser indenizadas pelo locador. A terceira possibilidade, ou a quarta possibilidade das 6, é a transferência de estabelecimento. Veja só, o locador, que é o proprietário, ele aluga o imóvel e tem um prazo determinado para acabar esse contrato de locação. Quando o locatário tem o direito de inerência ao ponto, o locador pode se opor a essa renovação do contrato se alegar que ele, locador, vai transferir para aquele imóvel um estabelecimento seu. Lembrando que estabelecimento é propriedade necessária para o exercício da atividade da empresa. Então, ele transfere um estabelecimento seu para aquele imóvel. Por exemplo, lá tinha uma determinada loja, que era uma loja, um pet shop, que era locado, e o proprietário agora ele quer abrir lá uma loja de venda de ferramentas, que seja. Nesse caso, há a possibilidade, então, de exceção de retomada, porque o locador quer transferir um estabelecimento dele, ou pode ser de um ascendente ou um descendente, ou até do próprio cônjuge do locador, quer transferir para aquele imóvel. É óbvio, não pode ser assim, criei uma sociedade empresária e agora vou transferir o meu estabelecimento para lá. Não, tem que ser uma atividade empresa do locador, do ascendente, descendente ou cônjuge, que já exista há pelo menos 1 ano. Então, prova-se com o ato constitutivo que a sociedade existe há pelo menos 1 ano, o empresário individual existe há pelo menos 1 ano, e quer se transferir para aquele imóvel. Detalhe, não pode ser no mesmo ramo de atividade do empresário locatário, porque aquele sujeito tem uma sorveteria num determinado imóvel locado, tem a sua clientela, vem o locador de maneira oportuna, constitui um empresário individual que seja uma sorveteria, uma sociedade que seja uma sorveteria, e daí manda o locatário sair lá e entra com uma nova sorveteria. E tenta, portanto, se aproveitar da clientela. Não pode ser o mesmo ramo de atividade. É um detalhe que essa exceção de retomada é bastante válida, que é a ideia de transferência do estabelecimento do locador, mas ela não vale para shopping center. Talvez você não tenha percebido, mas essa ideia da ação renovatória é absurdamente útil para shopping center, porque as lojas de shopping, por óbvio, são todas locadas e existe um proprietário do shopping. Aí chegou no momento da renovação, o shopping não aceita. Uma das exceções de retomada, ou o shopping pode se valer de todas as exceções de retomada, mas o shopping não pode se valer da observação de que, olha, eu não quero renovar o contrato porque eu, shopping center, vou exercer uma atividade outra nesse espaço. Então, exceção de retomada que não é utilizada pelo shopping. A quinta e a sexta possibilidades são muito interessantes, porque ambas dizem respeito ao valor do aluguel, ou seja, ao quanto. Então, não necessariamente se discute o seu direito de inerência ao ponto, preenchimento aos requisitos, ou mesmo que uma modificação por determinação do poder público. Não, está tudo certo. O problema é o valor do aluguel.
Então, quando começam-se as negociações para a renovação do contrato, locador e locatário podem ter uma divergência em relação ao quanto, ao ponto que o locador não aceita uma extensão do contrato de locação se não for o valor por ele pretendido. De novo, divergência em relação ao quanto, ação renovatória. Vem o autor, locatário, empresário, propõe ação renovatória, diz que a divergência é essa e oferece um valor de aluguel. Já pede uma liminar para continuar no imóvel e por um valor de aluguel X, conforme for de sua conveniência e conforme for de sua consciência. O réu, locador, vai ser citado para ver se aceita aquele valor de aluguel. Porém, o réu em contestação ele pode se opor ao valor de aluguel, demonstrando que o valor está abaixo, por exemplo, do mercado. Imagine que o valor era R$10.000 e o locatário quer diminuir para 8, sem qualquer justificativa. Em contestação, o proprietário ele pode se opor e indicar qual que seria o valor adequado. Por exemplo, ele acha que não é 8.000, teria que ser R$20.000 o valor da locação. Diante disso, da oposição e contestação por parte do locador proprietário, o juiz de direito ele fixa aluguéis provisórios. Então, o locatário empresário fez uma proposta, veio o locador e discordou, e diante dessa divergência, continua-se no imóvel e o juiz de direito fixa o aluguel provisório, que será no percentual de 80% da proposta do locador. Então, o locador diz quanto ele quer receber, o juiz fixa aluguéis provisórios em 80% daquilo que ele quer receber e toca o barco. Continua o processo e o locatário continua pagando esses 80%. O toca o barco significa que o ponto controvertido, então, da ação renovatória é qual o valor adequado, qual o valor de mercado daquele imóvel no que diz respeito ao aluguel. Então, será realizada uma perícia técnica, determinada pelo juiz de direito para que um perito fixe realmente qual que é o valor correto do aluguel. Se é o que o locatário pede, se é o que o locador pede ou se é um meio termo. E o juiz fixa em sentença. Nessa fixação em sentença, digamos que o aluguel tinha sido fixado em R$16.000, 80% de 20, R$16.000, e vem a sentença e fixa que o valor correto seria R$12.000. Então, em todos esses meses, o locatário estava pagando R$4.000 a mais. Essa sentença valerá como título executivo para que o locatário busque o retorno, a repetição desses R$4.000 mensais que ele pagou. A partir de então pagará 12 e os 4.000 serão devolvidos. Pode acontecer o contrário também, o valor do aluguel ser maior do que provisoriamente havia sido fixado. Ao contrário, aí é o locador que, por meio de execução da sentença, poderá cobrar essa diferença. A sexta possibilidade, que também diz respeito ao valor do imóvel, não é nem o fato de que o valor não é de mercado. Não é nem o fato que o valor não é de mercado. E sim que existe um terceiro empresário, que não atua no mesmo ramo de atividade, isso é importante, não atua no mesmo ramo de atividade do locatário, que quer aquele ponto comercial e vai pagar um valor maior. Olha, o sujeito aqui, o valor seria 16.000, o valor de mercado, e tem um sujeito que quer o ponto para exercer uma outra atividade, e ele está oferecendo R$30.000 por mês. Me desculpe, paga os R$30.000? Não paga. Então, nesse sentido, não haverá a possibilidade de renovação. Veja que quando existe a melhor proposta de terceiro, ainda assim cabe ação renovatória. Porque veja que interessante, o autor locatário propõe a ação renovatória dizendo que tem a iuris locato, o direito de inerência ao ponto. O réu, em contestação, usa da exceção de retomada dizendo que tem a melhor proposta de terceiro. Ele tem que comprovar a proposta de terceiro, que é um documento assinado pelo locatário, pelo terceiro, dizendo que vai pagar mais, e mais duas testemunhas, dizendo, o sujeito paga 30.000, está aqui o documento dele, e mais as duas testemunhas, ele vai pagar um valor a maior. Nesse caso, é interessante que quando se oferece a melhor proposta de terceiro, o autor, locatário, ele pode cobrir a oferta.
Tá bom, então é 30 mil reais que você está discutindo, então eu pago os 30 mil reais e continuo. Fim do processo. Detalhe interessante, a melhor proposta de terceiro não necessariamente diz respeito ao quantum, mas sim à qualidade da oferta. Porque pode esse terceiro propor o mesmo valor de aluguel, mas dar uma garantia real, por exemplo, um imóvel, ou prestar fiança, ter 2 fiadores, ou uma fiança bancária, ou seja, pode ser o mesmo valor, porém ter uma maior qualidade essa proposta, e mesmo assim pode o locatário vir e cobrir quando da impugnação. O detalhe é que quando se trata de melhor proposta de terceiro, esse terceiro ele tem que ser incluído no polo passivo da lide. Então é um caso de litisconsórcio passivo necessário, porque se o juiz acolher a exceção de retomada, é que é muito curioso. Tá bom, então o terceiro tem o direito a ficar no imóvel. Despejo. Só que nesse caso, o locatário autor ele terá que ser indenizado. Indenizado a série do ponto por melhor proposta de terceiro. E essa sentença dirá que a indenização será paga tanto pelo locador quanto pelo terceiro, que usará, portanto, do ponto comercial. E a responsabilidade entre locador, réu, e o terceiro também réu, por conta de ser litisconsorte, será solidária. Então, nesse sentido, nós temos essas que são as exceções de retomada. Quando, veja lá, quando eu tenho não preenchimento dos requisitos, quando vai se fazer uma obra que vai mudar radicalmente o espaço e vai aumentar o seu valor. 3. Quando existe uma determinação do poder público e a obra não pode ser feita com o empresário lá. 3. Transferência de estabelecimento do próprio locador, cônjuge, ascendente ou descendente, não pode ser o mesmo ramo de atividade e não vale para shopping center. Divergência quanto ao aluguel, que haverá, portanto, uma perícia, avaliação pericial para ver o valor do aluguel e tem aquela fixação de aluguéis provisórios, lembre-se, 80%. E por sexto e último, melhor proposta de terceiro. É interessante que em algumas hipóteses, como eu alertei, o locatário ele vai poder ser indenizado. Porque, veja, a partir do momento que você sai do ponto comercial, como eu mencionei, existem certas perdas ao locatário. Claro, desde que comprovadas. Nem que seja o custo do caminhão da mudança. E essas perdas terão que ser indenizadas em algumas hipóteses, já mencionadas. Veja só, se na obra, para aumentar o valor, não é feita em 3 meses, se na obra, por determinação do poder público, não é feita em 3 meses, se, por acaso, tem melhor proposta de terceiro, e esse terceiro é acolhido à exceção de retomada, tem que indenizar. Outra hipótese também é se existe a transferência lá do estabelecimento, eu poderia colocar aqui num grande grupo, na insinceridade. Veja só, na falta de sinceridade por parte do locador, que conseguiu a exceção de retomada, argumentando que, por exemplo, iria transferir o estabelecimento e não procede essa transferência. Ou ainda que faça a transferência no sentido de que era no mesmo ramo de atividade do sujeito. Tá, mas se ele tivesse falado que era o mesmo ramo de atividade, não teria sido feita a acolhida e a exceção de retomada. Sim, é verdade. Mas digamos que houve uma omissão dos fatos, por assim dizer. Ou seja, ele foi insincero. Sempre que eu tenho insinceridade, falta de sinceridade do réu, do locador, no que diz respeito aos argumentos para exceção, ele terá que indenizar o locatário. Porque daí o cara já foi despejado, já está em outro ponto comercial. Muitas vezes ele não retoma o imóvel, não vai retomar o imóvel e sim ser indenizado pelos seus prejuízos. E é interessante que sempre que é arguída uma exceção de retomada, existe uma presunção relativa de veracidade. Então, se vem o réu e traz um documento dizendo que o terceiro vai pagar mais, se vem o réu, prova que tem uma sociedade empresária ou é empresário individual constituída há mais de 1 ano e vai transferir o estabelecimento, existe uma presunção de que isso é verdade. E compete, por sua vez, ao autor provar nos autos que aquilo é inverídico.
Caso não prove, é acolhida em sessão de retomada. Mas caso não seja verdade, depois que é acolhida em sessão de retomada, cabe inclusive em ação própria o pedido de indenização. Detalhe, para finalizarmos, a própria Lei 8.245, lá no seu artigo 44, traz a figura da multa. Caso exista insinceridade na sessão de retomada, ou até mesmo não seja cumprido a obra para majoração, modificação radical do espaço ou determinação do poder público no prazo de 3 meses, existe a possibilidade de cobrar uma multa do locador. Multa essa que pode ser de 12 a 24 meses de aluguel, devidamente corrigido. Então a própria lei já traz essa ideia da indenização ao locador para desestimular a sessão de retomada, e sim de que haja a continuidade da atividade da empresa no mesmo ponto comercial. Tá? Veja como é uma matéria bastante técnica, bastante complexa, principalmente porque diante do nosso cotidiano nós temos muitos empresários que exercem sua atividade por obra em imóveis locados. Então a ação renovatória, com todos os seus desdobramentos, é uma das principais atividades que nós temos no dia a dia da prática comercial, da prática empresarial. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria completar acerca da ação renovatória. Nos vemos nos próximos vídeos, porque também vamos comentar sobre os demais assuntos. Não deixe de curtir o canal, sinalizar e também compartilhar com os seus colegas. Virei youtuber agora. Tá bom. Um abraço, até a próxima. Tchau.